Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós jovens gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens oftalmos. Eu sou a Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Carolina Ilgas, também fellow de retina em São Paulo, e hoje temos o grande prazer em receber a doutora Carolina Gracitelli. Ela fez sua formação médica e em oftalmologia pela Unifesp e se subespecializou em glaucoma e plástica ocular pela mesma instituição. Ela concluiu seu doutorado e pós-doc também pela escola e fez Research Fellow na Universidade da Califórnia e San Diego. Ela é do board do World Glaucoma Association, editora e revisora de publicações nacionais e internacionais, tem uma veia empreendedora e segue como professora afiliada da Unifesp. Hoje, ela atua em seu consultório no interior de São Paulo como glaucomatóloga e plástica ocular e é um ícone da nova geração. Além de tudo, é maratonista e tem uma família linda, e sabemos que é uma unanimidade. Bem-vinda, doutora Carol. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Clara, Carol, super queridas. Obrigada pela introdução. E estou aqui super à disposição para a gente conversar um pouquinho. Ótimo. Estamos também super animados para a nossa conversa. E para começar, queríamos saber o que mais te encanta e atrai na oftalmologia e se essa resposta mudou entre as fases da sua atuação. Essa é uma boa pergunta. A minha escolha pela oftalmologia, meninas, ela foi bem peculiar. Eu não tinha ninguém na minha família médica, né? Meus pais, minha família próxima, ninguém era médica. Então, eu conheci a oftalmologia por conta das pesquisas. Então, lá pelo terceiro, quarto ano da faculdade, a gente fazia bastante iniciação científica lá na Escola Paulista, né? Era bem incentivado. E eu decidi que eu queria fazer pesquisa em algum lugar organizado, né? E que me ensinasse a fazer pesquisa. Desde o começo eu sempre tive vontade dessa parte acadêmica e fui para oftalmologia. E eu realmente me encantei muito com o departamento, né? Na época a gente tinha professores excepcionais, muito presentes na formação médica ali na graduação. Então eu tive desde o início ali excelentes exemplos que eu falava assim, nossa, quero muito seguir. E a oftalmologia foi fazendo parte da minha vida na época da graduação. E acabou que quando chegou no sexto ano eu já não tinha mais muita opção, porque eu já tinha muita coisa na oftalmologia, eu já conhecia muitas pessoas que eu admirava muito. E falei assim: ah, então acho que eu vou fazer uma especialidade clínico-cirúrgica, né? Que realmente a gente consegue atuar em várias gerações, né? Crianças, adultos. Mas a grande surpresa é que a oftalmologia ela se mostrou muito mais interessante e muito mais bacana do que eu imaginava. Então as pessoas ao meu redor hoje falam: nossa, a gente não tinha ideia, né, que você ia ser tão feliz na oftalmologia e que você ia dar tão certo na oftalmologia, porque realmente foi algo assim que foi uma super surpresa, né? Então mudou bastante de fases, né? Então hoje, quando eu encontro algum aluno de graduação que sabe muito pouco da oftalmologia, né? Porque muitas faculdades passam muito pouco na oftalmo, né? Eu sempre pego na mão e falo: não, vem aqui, vem passar uma semana na clínica, venha me acompanhar nas cirurgias, vem me acompanhar no consultório, porque a gente não pode perder a chance, né, de mostrar para o aluno de graduação a especialidade que é a oftalmologia, que é maravilhosa, eu acho, hoje em dia, né? Uma especialidade muito resolutiva, né? Então, tem as doenças crônicas? Tem, mas a maioria delas a gente consegue resolver e é bem prático. A gente tem essa coisa de ser clínico e cirúrgico, que a gente sai um pouco da rotina pesada só de consultório. Então, eu acho uma especialidade maravilhosa e sim, mudou muito o meu interesse por fases aí. Realmente foi uma surpresa muito mais gratificante, muito maior do que eu imaginava na época da graduação. Eu compartilho desse sentimento de surpresa com a oftalmologia. Cada fase que eu passo da residência, agora no fellow de pesquisa,
é um mundo, né? E tantos avanços, tanta tecnologia. Eu também sou uma apaixonada. E, Ah, doutora, qual uma característica da Carol jovem que você acha que mais contribuiu para conquistar o espaço que você tem hoje? E se tem algum momento que hoje, olhando para trás, você acha que foi crucial na sua carreira? nossa, Clara, eu acho que se eu olhar para trás, eu acho que eu não me arrependo de ter feito foi de trabalhar assim forte, assim, trabalhar pesado na época da residência, na época do fellow. Então, recentemente a gente teve um bate-papo aí com o Emerson, né, que foi meu companheiro de residência, e a gente falou pouco, rápido sobre isso, mas depois me fez refletir muito. Eu acho que tudo que a gente faz lá na época da residência, do fellow, a gente colhe lá na frente. Então, às vezes você fala assim, ai, tô cansado, não vou me dedicar nessa fase da residência, nesse estágio, eu não vou fazer visão subnormal, ai, eu não vou fazer córnea, eu vou fazer retina. E aí, assim, não vale a pena, não vale a pena quebrar a mão, não vale a pena, assim, fazer pouco ali na época da residência. Então, eu acho que uma das coisas que eu levei muito a sério foi trabalhar, assim, firme, passar nos estágios, aprender, fazer bons networkings, mas aí não é um networking no termo ruim, assim, é o networking de fazer bons contatos, ter pessoas de referência, aprender tudo que elas puderem te ensinar. Na época do fellow, mais ainda, porque aí é a sua subespecialidade, é o que você vai fazer para o resto da sua vida, técnicas cirúrgicas, pesquisa. Eu acho que tudo isso soma muito, né? Eu acho que a gente colhe lá na frente. Então, eu acho que, olhando para trás, uma coisa que eu não me arrependo foi de ter, nossa, trabalhado muito, carregado muito piano, dado muito plantão. Eu acho que isso é, assim, é o que a gente tem de mais precioso nessa época que a gente está. O resto, qualidade de vida vai vir depois, escolhas de melhores empregos, escolhas que vão te dar retorno financeiro, assim. Não dá para esperar um retorno financeiro rápido, assim. Pelo menos na medicina eu não vejo isso. É uma coisa de longo prazo. Então você tem que ralar muito ali no começo para depois colher lá na frente. Então eu acho que realmente isso é uma coisa que não dá para abrir mão, assim, não dá para fazer corpo mole nessa época. É a fase de plantar para colher no futuro, né? E ai, é muito, muito bom ouvir você falando isso, porque realmente é cansativo. Às vezes dá um desespero como vai encaixar tudo, né? Mas é isso. Mas É, acho que, se assim, dá vale a pena totalmente sempre agora. botar alguém, assim, no caminho e falar para você, calma, vai dar certo, tudo que você está passando eu já passei. Então, às vezes eu opero com algumas amigas, né, que estão um pouco mais novas do que eu, e eu vejo elas, assim, com essa ansiedade de que, nossa, já tem que estar dando certo. Eu falo, não, calma, você está fazendo o certo, você está fazendo uma boa especialidade, está se dedicando, foi uma boa residente, foi uma boa fellow, aprendeu todas as técnicas cirúrgicas, estudou, uma hora vai dar certo, mas tem que ter esse tempo aí, né? E uma coisa também, doutora, que me veio à cabeça quando você falou sobre isso, sobre dar o máximo em cada estágio e tudo mais. Eu acho que é muito especial quando você tem a oportunidade de se expor, né? Porque quanto mais sim você fala, mais oportunidades você tem e mais coisas vão acontecendo. Quando a sua vida está preenchida, as coisas vão acontecendo e, enfim, e você vai entendendo melhor, tipo, o que você quer, para onde você está indo. Isso foi algo até que a gente comentou no episódio anterior, né, com até o Dr. Emerson Badaró também, é que você vai entendendo aonde você quer chegar no meio do caminho. Você tem que ter um foco e as coisas vão acontecendo, né? E acho que com certeza a formação que você teve, a Clara também agora na escola, é um terreno muito fértil, né? Para os caminhos, as portas irem se abrindo e as coisas irem acontecendo. E você comentou como a pesquisa mudou, mudou não, mas talvez te guiou nas escolhas da sua especialização e tudo mais. E então a gente entende que ela foi importante na sua escolha interna, né?
E o que a gente também queria saber é como você enxerga a pesquisa impulsionando os jovens no mercado de trabalho. E se você acha que esse é um diferencial relevante já no início da carreira. Isso muita gente me pergunta, Carol, porque realmente, né, quem me conhece um pouco sabe, né, que eu gosto muito. É, eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que não dá para falar que você fez um mestrado e jogou fora, não dá para falar que você fez uma pós-graduação e jogou fora, não dá para falar que você foi para fora e não serviu de nada. Então, claro que tudo isso conta. É, mas eu acho que não é para todo mundo, tá? Eu acho que tem muita gente que se envolve aí na carreira acadêmica e poderia estar gastando energia, poderia estar gastando tempo com outras coisas, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muitos cursos, muitas mentorias, né, que envolvem a medicina, que não é propriamente dita a pós-graduação, né? Então, se você gasta o seu tempo fazendo pesquisa, saiba que alguma coisa você vai deixar de lado, né? Então, se você não tem um perfil, se tem um mínimo perfil para fazer pesquisa, poxa, gasta seu tempo em fazendo MBA, gestão, mentorias. Hoje tem tantas coisas, né, para consultório, para clínicas. Então, eu acho que às vezes a pessoa entra numa dessa achando que vai encher o consultório, né, porque tem um doutorado, porque tem um pós-doutorado. Não, eu acho que são poucos pacientes que entraram no meu consultório e falaram assim: ah, eu entrei no seu Lattes. Eu não vou falar nenhum, porque recentemente tiveram duas senhoras que falaram, duas coincidentemente, né? Obviamente, professoras também, falaram: ah, eu tô aqui porque eu olhei o seu Lattes. Mas é assim, é uma minoria, tá? Mas eu acho que para quem tem um mínimo interesse, aí sim vale a pena pelo menos dar uma olhada ali, dar uma sapiada, porque a pesquisa, ela não é só um trabalho científico que você coloca lá um número no PubMed, tá lá o seu sobrenome publicado. A pesquisa, ela te envolve com outras pessoas, muitas vezes com outros grupos de pesquisa, com outras sub-áreas da oftalmologia, sub-áreas da medicina. Isso te leva para lugares muito legais, assim, da mente mesmo, né? De você parar de ficar fazendo o automático que você faz todo dia, te faz parar para pensar. Muitas pesquisas têm, né, um caráter prático muito grande, então é muito legal você conseguir ter uma dúvida ali no seu dia a dia, colocar em prática numa pesquisa, coletar os dados e ter resultados. Então, assim, eu sou super a favor, eu acho que te enriquece muito, faz você sair do modo automático, né, Carol, que é o que você citou também há pouco, de você fazer o mesmo, né? Então, te faz aprender, te faz estudar, toda aula que a gente vai dar, a gente revisa, né? Então, semana passada estava na escola, fui dar uma aula que eu sempre dou, mas fui lá estudar, ver o que tinha de novo publicado no último ano, aprendi um monte. Então, vai para um congresso, dá uma aula, apresentar um trabalho, aprende, coloca em prática depois. Então, isso faz você crescer sempre, não ficar sempre ali no dia a dia, no acomodado, né? Então, eu acho que tem esses dois lados da pesquisa. Para mim, ela foi muito importante. Para mim, ela abriu muitas portas. Mas, de novo, porque eu tenho um gosto genuíno pela pesquisa. Eu acho que se você não tem nenhum, se você se repele de ouvir falar em pesquisa, procure outras áreas de interesse que eu falei para vocês, né? Porque hoje em dia tem muitas, né? Então você tem que ter um Uhum. mínimo de interesse, né? Não é para qualquer um, né? Sim, não, com certeza. Quanto mais a gente estuda e entende sobre pesquisa, mais a gente vê que pesquisa séria é algo que realmente é Anda. bem mais complexo, é. Mas isso, entendendo que, você foi para você fazer essa escolha, né, como foi o seu caso, né, que você teve sua formação toda na escola, que é um lugar fantástico, que você teve essa exposição e você fez uma escolha, né. Eu acho que, enfim, acho que a escola e outras grandes centros de formações, né, em São Paulo, fora, eles dão esse acesso, né, em alto nível, mas às vezes alguém que está nos ouvindo pode não ter esse acesso tão fácil e
e poxa, tipo, vale a pena, né, assim, você, obviamente, sempre ir nos congressos, mas, assim, procurar saber se você de fato se interessa, porque muita gente, voltando àquilo, né, não acaba não se expondo. E e a pesquisa, como tenho certeza que você, né, sabe super, também faz você entender o porquê que você faz o que você faz dentro do seu consultório, né. Então, quando você lê um artigo, você entende por que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente toma essas escolhas? Por que a gente muda quando chega nesse step, né? E acho que alguma exposição as pessoas têm que ter para praticar a medicina. Elas não precisam publicar e tal, mas elas, idealmente, saber o porquê estão fazendo o que elas estão fazendo, né? Mas isso desviou bastante da pergunta que você respondeu muito bem, que eu concordo muito, que não necessariamente uma. Acho que você tem toda a razão, Carol. Muitas vezes tem gente que me procura e fala assim: ah, eu quero fazer uma pós-graduação agora, um mestrado, um doutorado, porque eu nunca consegui fazer, eu nunca fui exposta, é o que você falou, eu nunca fui exposta durante a graduação, durante a residência, e eu vou em congresso, eu acho muito legal, mas eu não sei por onde começar. Tem gente que me fala, não sei nem por onde começar. Daí eu falo, não, vamos lá, eu acho que é isso, você tem que ter pelo menos a exposição, tem que tentar, pelo menos, para dizer que você não gosta, que você não tem interesse, né? Porque realmente a pesquisa está ali no nosso dia a dia o tempo todo, como você falou, né? A gente está justificando para o paciente por que a gente faz A e não faz B, baseado em estudos científicos, baseados em pesquisas, baseados em aulas que a gente assiste, né? Então, sim, a exposição ela é muito válida e é importante a gente ter essa exposição para dizer se, ah, legal, vou seguir ou não, não quero seguir, né? Sim, com certeza. E uma outra dúvida, a gente sabe que você é muito envolvida nas sociedades científicas, que você é super atuante em congressos, e qual a importância, você vê de se envolver nessas sociedades, para o desenvolvimento profissional e como você acha que isso impactou na sua carreira? Olha, Carol, eu acho que estar em congressos, estar em sociedades, faz sempre a gente estar atualizado, né? Porque tenta, né, fazer a gente sempre se atualizar, porque a medicina evolui muito, né? A oftalmologia é uma coisa assim, ritmos galopantes, né? Como tudo muda e talvez muitas coisas que eu faço hoje em dia eu não aprendi na época da residência, eu fui aprendendo, né, depois do meu fellow, em congresso, em aula, assistindo pessoas, né? Então eu acho que assim, mesmo que você. Aí faz um link com a pergunta anterior, mesmo que você não goste de pesquisa, que você não queira fazer pesquisa, eu acho que você ir em congresso, você assistir aulas, webinários, hoje em dia a gente tem tantos, né? Tá tão disponível o conhecimento, né? Na internet, com aulas de pessoas tão boas que a gente tinha que ir para os Estados Unidos para assistir antigamente, ou em algum congresso muito bom no Brasil para assistir. Não, a gente encontra muito fácil, né, na internet, basta querer, né? O problema são as pessoas que minimamente não querem se atualizar, né? Então, eu acho que é fundamental a gente estar sempre antenado e lendo, estudando tudo que tem das nossas áreas, né? Porque realmente, se a gente não fizer isso minimamente, a gente fica para trás mesmo, a gente acaba fazendo, tendo uma má prática mesmo, né? São coisas que mudam muito rápido, muito rápido. Outro dia eu estava revendo uma aula de 2020, do comecinho da pandemia, a gente estava começando a falar que a gente ia um dia poder fazer SLT, por exemplo, em pacientes do SUS para pacientes com glaucoma. Hoje, 5 anos depois, não só é possível, como é uma lei, né, uma regra, né? Se você não oferecer a trabeculoplastia seletiva, que é um laser para glaucoma, inicial, você está fazendo uma má prática. Os pacientes do SUS têm esse procedimento disponível. Então, olha o tanto de coisa que mudou, né? Então, em tão pouco tempo. Então, eu acho que o conhecimento está aí, a gente precisa estar sempre se atualizando, né?
Eu fico muito animada quando eu penso assim nesses exemplos. A gente entrevista também a doutora Daniela Ferrara, que é retinóloga, ela contou pra gente que alguns anos atrás, ela, paciente abria membrana neovascular, falava assim: "Olha, agora organiza suas coisas para se aposentar, que isso você vai perder sua visão". E hoje, no particular do SUS, a gente tem os antiangiogênicos que muda totalmente o rumo da doença. Imagina quanta coisa nova ainda tá para vir, né? Animador. E, doutora, acabamos de passar o mês de março e que é o mês das mulheres. Você, como uma mulher de impacto, como que você enxerga o cenário feminino hoje na oftalmologia e no meio acadêmico? Eu acho super positivo, Clara. Ai, que bom. Eu sempre falo isso quando eu posso. Meninas, eu já tinha um caminho mais fácil na minha geração, tá? Então, eu não posso aqui ficar fazendo, né, o mimimi de, eu sou mulher, eu sofri. Não, eu sempre tive muitos bons exemplos, menos mulheres, mas eu já tinha, né, no departamento de oftalmologia da Unifesp, a gente já tinha, nossa, Norma, Denise de Freitas, Luciene Barbosa, assim, não vou nem falar mais, porque senão eu fico com medo de esquecer alguém, mas assim, eu tive muitos bons exemplos de mulheres já em cargos de chefias, cirurgiãs, clínicas, e mais do que isso, todos os meus orientadores homens sempre me instigavam a sempre crescer e fazer mais. Então, eu não lembro de alguém que chegou para mim e falou: não precisa aprender isso, você não vai conseguir porque você é mulher, ou você não vai dar certo porque você é mulher. Não, pelo contrário, assim, sempre, né? Fui para os Estados Unidos, meu chefe dos Estados Unidos era homem, Felipe Medeiros, meus colegas de trabalho lá no office eram homens, a gente trabalhava igual, ralava igual, ficava lá de madrugada, de manhã cedo, coletando dados. Então, assim, eu sempre tive bons exemplos e pessoas que sempre me puxaram para cima, né? Então a minha trajetória foi muito positiva nesse sentido. Eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade, nós como mulheres, quando a gente tem que dividir isso com a maternidade, tá? Então eu acho que é uma fase mais delicada para nós mulheres, né? Então isso é um pouco mais para frente. Mas durante a formação eu acho que a gente sempre teve todo o caminho para brilhar assim como os homens. E aí, quem quiser, vai, quem não quiser, dá uma desacelerada também, tá tudo bem. Isso são escolhas, né? É isso de entender que tá tudo bem também, né? Sim, Independente do caminho que quiser. tá E, tudo doutora, bem. você tem algum conselho que você gostaria de dar para uma jovem mulher na oftalmologia? Olha, meninas, que eu daria de conselho para vocês ralem muito, estudem muito, se dediquem muito. É, eu acho que vale muito a pena a gente fazer tudo que a gente puder até ter o primeiro filho. Não que a gente vai desacelerar e não que a gente vai parar, mas é que eu acho que realmente a maternidade é um pouco de divisor de águas, assim, pelo menos por uma fase aí, por um tempo, né? Então, muita gente me pergunta: como que você publicou tanto? Eu fiz muita coisa antes do meu primeiro filho nascer. Então, não que as outras que fizeram isso depois não tenham conseguido, mas para mim foi muito mais, foi mais fácil, né? Porque eu não tinha que dividir o tempo com a maternidade. Então, trabalhei muito, publiquei muito, defendi meu doutorado. E aí, quando eu podia já começar a colher os frutos dessa vida acadêmica que já estava andando, dessa vida profissional de abertura de clínica, consultório, eu fiz um pouquinho antes ali dos meus filhos nascerem. Então foi um pouco mais fácil ali quando eles vieram. Então eu acho que organizar aí o seu tempo de
dar uma acelerada na vida profissional e a maternidade, eu acho que é um bom conselho, de verdade. E vem, né? Os frutos vêm, mas a gente tem que, né, esperar um pouquinho. Plantar. E, doutora Carol, puxando esse gancho da sua atuação na oftalmologia e como ela vem evoluindo, a gente queria saber como é a forma que você atua na oftalmologia hoje, levando em consideração os valores e também o método de trabalho. A gente sabe que você já empreendeu e empreende, e então a gente queria entender como seu raciocínio funciona nesse cenário. Então, quando a gente estava acabando a residência, eu tinha alguns amigos muito próximos desde a época da graduação, e alguns durante da residência, e a gente tinha uma vontade de montar uma clínica privada, né? A gente tinha uma vontade de montar algo nosso, né? Naquela época ainda era um pouco mais comum a gente conseguir abrir clínicas, né? A gente não tinha tanta dificuldade em credenciar os convênios, nada disso, e a gente resolveu montar uma clínica. E aí, um dos nossos chefes da época da residência chamou a gente para montar uma clínica junto com ele, né? E a gente montou numa cidade próxima ali de São Paulo, era mais distante do centro, né? Se chamava Cajamar. É uma cidade entre São Paulo e Jundiaí. E aí a gente montou algo pequeno, um pouco mais afastado do centro da cidade. O Flávio, que era quem chamou a gente para montar a clínica, tinha já um consultório lá, então a gente já tinha alguns convênios e a gente montou uma clínica. A gente montou um centro cirúrgico, um centro diagnóstico, a gente montou as salas de atendimento. A gente começou do zero, mas a gente tinha essa vontade de ter algo próprio, de operar, de atender, de começar do zero e crescer. E isso deu muito certo, né? A gente começou lá em 2014 e por muitos anos a gente ficou lá, até que chegou um dia que a gente falou: vamos montar mais uma unidade. A gente montou uma unidade em Vinhedo, um pouco mais para o interior de São Paulo. E aí a gente foi montando algumas unidades e a gente ficou muito feliz, dando certo como clínica, né? Com essa fase de gestão oftalmológica, né? A gente é muito legal ter o seu negócio próprio, né? Porque você consegue dar a sua cara, o seu dinamismo, montar como você quer, atender como você quer, fazer a gestão de como você quer, né? Operar os seus pacientes, que era muito legal, porque a gente estava começando, mas aí a gente já conseguia operar os nossos pacientes. Então, foi muito legal. Há poucos anos, né, eu saí dessa sociedade porque naquele momento eu já achava que eu não tinha tanto o perfil ali do convênio e eu queria montar algo próprio, algo particular. E aí foi o que eu fiz há 2 anos atrás. Eu montei o meu consultório privado em Campinas, que é uma cidade próxima de São Paulo. E é onde eu sempre quis ali, é um sonho de início, né? Que a gente acha que nunca vai conseguir chegar, né? E hoje eu atendo os pacientes que procuram a doutora Carolina, né? E não os pacientes que vêm pelo convênio, né? E muitos pacientes que eu atendi nesses 10, 12 anos de clínica vieram comigo. Muitos não vieram, né? Mas alguns vieram. Então, isso é bem legal e é o que eu sempre quis e é o que eu estou realmente bem realizada, né? Eu atendo muitos pacientes das minhas subespecialidades, atendo com calma, atendo os pacientes que realmente querem passar com a doutora Carolina ou que são encaminhados para ela, então é esse momento que eu tô. Eu olho para trás e falo, devia ter montado meu consultório particular desde o começo. Não, eu não acho isso. Eu acho que eu aprendi muito, foi uma verdadeira escola para mim ter uma clínica, começar do zero, atender com os meus melhores amigos, as pessoas que eu mais confiava e confio, né? Criei muito repertório ao longo desses 10, 12 anos. Atendi minhas primeiras complicações pós-operatórias fora de um ambiente universitário, controlado e protegido pelos chefes, pelos professores. Aprendi a lidar com as complicações, aprendi a lidar com pacientes difíceis, aprendi a lidar com a gestão, né, oftalmológica que a gente não aprende, né, na faculdade, na residência.
Então, para mim, foi tudo muito rico. E hoje, graças a Deus, eu consigo aplicar num consultório bem menor, mas que eu consigo atender com calma e com a qualidade que eu gosto de ter. Excelente. É muito interessante, porque você foi falando e eu fui vendo uma linha do tempo mesmo, e que bom que foi essa. Que você conseguiu essa trajetória realmente tão cheia, tão rica, né? Tão cheia de experiências. E você comentou que as coisas eram um pouco diferentes, né? Hoje em dia, além de eu imaginar que está um pouco mais competitivo, tem essa questão dos convênios, que para algumas pessoas pode significar um cenário até um pouco hostil, para outras podem ver como uma grande oportunidade, depende muito do perfil da pessoa, né? E do conceito que ela quer aplicar, que hoje em dia também tem diversos. E nós sabemos que você chegou até a publicar no New England um artigo sobre Value-Based Healthcare ou Value-Based Medicine, e que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver dentro da medicina, não só da oftalmologia, né, mas da medicina como um todo, que se contrapõe àquele fee for service, né, que todo mundo conhece bem. E eu queria te pedir para explicar um pouco mais sobre esses conceitos que existem hoje em dia, e também, se você puder comentar, como você enxerga o futuro da assistência. A gente, nessa trajetória que eu resumi para vocês, né, a gente, naquela época, a gente estava em meados de 2017, 2016, a gente já tinha as clínicas, né, consolidadas no interior de São Paulo, as unidades indo bem, a gente feliz atendendo, tocando lá o serviço, e a gente foi convidado para fazer a gestão de uma clínica em Campinas, né? Eles estavam verticalizando o convênio deles numa clínica em Campinas, e a gente foi convidado para fazer a gestão. Nessa época, o Pedro, meu sócio, Pedro Ferrari, já estava estudando bastante sobre gestão médica e tinha ido fazer o curso de pós-graduação, né, de medicina baseado em valor em Boston, e voltou com algumas ideias para a gente aplicar na nossa própria clínica. Mas com a verticalização e essa proposta da gente tocar essa outra clínica em Campinas, a gente achou que seria um modelo ideal aí para a gente aplicar a medicina baseada em valor, porque era uma clínica nova que estava sendo construída e a gente faria a gestão de todas as vidas, né? Então faria muito sentido a gente começar ali. E aí a gente realmente aplicou os conceitos na prática. Então a gente tinha um budget, né, um orçamento ali mensal, a gente tinha que diminuir ali os gastos com a oftalmologia em 20%, mas ao mesmo tempo a gente tinha que manter uma qualidade muito alta. A gente media a qualidade com um número que chamava NPS, que é um indicador, né, que a gente dá quando a gente sai de uma clínica, se a gente recomenda essa clínica para algum parente próximo, amigo. É um marcador muito simples, mas usado muito em gestões médicas e em outras áreas sem ser a medicina, tá? E aí a gente tinha que ter essa qualidade alta, mas com uma economia aí do orçamento anterior, dos números que eram gastos com a oftalmologia nos anos anteriores. E aí a gente juntou, eu acho que aí foi uma oportunidade única, com uma equipe muito boa, né? A gente juntou uma equipe médica muito boa e a gente conversou com todos os médicos e falou: ó, agora a gente tem uma meta, né? E o repasse financeiro para os médicos também é diferente, porque também vai depender dessa qualidade de atendimento do médico, também vai depender dessa produção cirúrgica desse médico, e todos vão ganhar. Então, se a nota da qualidade aumenta, se o número de cirurgias aumenta, não é só o cara que operou mais ganha, todos ganham, e isso existem alguns parâmetros, né, alguns marcadores, e a gente calculava aí o salário de todos, mas deu muito certo. Depois de um ano,
A gente mediu isso principalmente na doença de catarata, porque a doença de catarata a gente tem um começo, meio e fim, né? Por exemplo, a gente não consegue definir satisfação num paciente que opera trabeculectomia de glaucoma, porque ele não vai melhorar. Se ele ficar igual, para a gente é um sucesso, né? Para um paciente de catarata, a gente consegue medir, né, o desfecho final dele, que é a melhora de qualidade de vida, a melhora da qualidade visual. Existem questionários, né, formalizados e padronizados para isso. Então, a gente conseguiu, né, mostrar na cirurgia de catarata a melhora, a gente conseguiu mostrar a economia. Então, isso virou um case desse grupo de estudos lá de Boston, que o Pedro voltou no ano seguinte para apresentar, junto com o Bruno, que também era meu sócio, e virou uma publicação no New England mostrando um caso real de um departamento de oftalmologia aplicando a medicina baseada em valor, tá? É difícil aplicar em todos os lugares? É difícil. É difícil aplicar isso na prática em todos os lugares? É difícil. Mas até hoje a gente usa esse modelo de medicina baseada em valor na nossa clínica de oftalmo em Campinas e a gente tem um resultado, um feedback muito positivo, principalmente da equipe médica, né? Que a gente acha que muitos médicos trabalham em outras clínicas e estão insatisfeitos pelo repasse ou pelo valor que recebem. Lá nessa clínica a gente tem uma insatisfação grande pelos médicos, porque todos colaboram por esse pool aí, que é bem interessante, é uma ideia bem interessante. Não, com certeza. E realmente tem alguns hospitais até maiores, né, dos Estados Unidos, a Cleveland Clinic também, eu acho que eles foram um dos pioneiros nesse conceito. E, mas só para ficar claro conceitualmente, assim, acho que algumas pessoas não entendem o que é verticalização. A verticalização é quando o convênio, ele só pode, a pessoa que tem esse convênio só pode ser atendido nessa clínica. Então, se eu tenho esse convênio X, eu só vou poder ser atendido pela oftalmologia nessa clínica. Mais ou menos o que acontece na Prevent aí em São Paulo, né? A Prevent tem um hospital próprio, então todos os pacientes da Prevent só podem ser operados nessa clínica, né? Então, esse convênio, o paciente que tem esse convênio, ele só pode passar no oftalmo dentro dessa clínica. Então, para a gente foi fácil de aplicar, porque a gente controlava toda a cadeia oftalmológica desse convênio. A gente atendia, fazia o diagnóstico no centro diagnóstico dentro da clínica e operava dentro da clínica nesse centro cirúrgico, e todos os pacientes desse convênio eram atendidos na nossa clínica. Isso. E aí o convênio faz um repasse pela gestão das vidas, né? Exatamente. Isso. Não só para a gente estar na mesma página aqui. Sim, desculpa, Carol. Não, tá ótimo. É que eu gosto muito desse tema, mas eu acho que é algo que, principalmente para os jovens oftalmos, é interessante saber o que está acontecendo, do que está se falando agora, e principalmente os que ainda estão na residência, no fellow, vão entrar no mercado de trabalho. É um mundo diferente, né? Não é mais aquilo que. Eu me incluo nesses jovens oftalmos. E é até uma pergunta que eu ia fazer, doutora. Acabei de terminar a residência, começando o fellow. Eu sinto que eu estudo muito oftalmologia, mas eu sei pouco de administração, organização de uma empresa, consultório. Em que momento você começou a se informar sobre isso? E em que momento você acha que começa a ser importante? E por onde? Você falou que tinha um sócio que fez o MBA. Você acha que onde a gente consegue essa informação? Hoje em dia, claro, eu acho que isso é muito mais fácil, né? Eu acho que as pessoas pararam de fingir que isso não é importante, né? E é muito importante, né? A gente não aprende isso na residência, a gente vai aprender isso na vida, né? A gente realmente, no meu caso, a gente começou do zero, a gente aprendeu ali no dia a dia, na força da dor ali, organizar entrada, saída, DRE, fluxo de caixa, divisão de lucro. A gente começou a fazer isso no dia a dia, né? E a gente errou muito e a gente talvez tenha perdido muito tempo, né? Quando a gente montou a nossa clínica,
E não precisa ser assim, né? Hoje existem milhões de cursos, né, de gestão, muitas mentorias para consultório, né, que já embutem aulas de gestão e de planejamento financeiro dentro, né, desses cursos de mentoria. O que eu acho é que hoje em dia está muito mais difícil você montar, né, sua clínica, né, com um modelo de convênio, né? É muito difícil. Hoje em dia a gente não consegue mais credenciamento, né? As clínicas quase todas, muitas foram compradas por fundos, né, de investimento, principalmente aí na região de São Paulo. Então acaba que as poucas opções que sobram, né, para as pessoas que estão começando é trabalhar realmente na clínica de outras pessoas. E eu acho que sempre é uma boa opção montar o seu consultório próprio. Eu acho que me falavam isso e eu não acreditava, mas eu acho que isso é um investimento a longo prazo. Eu acho que isso nunca vai acabar, acho que isso nunca vai morrer, eu acho que é o que vai ficar realmente. E você faz ali, deixa a sua portinha aberta e deixa isso disponível para as pessoas que quiserem. E vai ser pouco no começo, vai ser muito pouco, né? Vai ter mês que você vai se animar muito e vai falar, agora eu vou largar tudo e vou ficar só com o meu consultório. E vai ter mês que não vai entrar ninguém lá na sua portinha. Por isso que não dá para depender só disso no início, né? Mas eu acho que é um futuro aí muito certo para quem tem uma boa formação, para quem investe na formação, para quem se dedica, para quem se diferencia, eu acho que é um futuro certo. Falavam isso para mim, eu também tinha as minhas dúvidas e hoje eu acredito muito nisso. Eu acho que não dá para depender disso no começo. De novo, quando a gente se forma, a gente nem tem repertório para atender só no particular. Eu acho que o começo é bem mais difícil e acho muito, muito válido a gente aprender e começar ali do zero, mas acho que é um investimento que a gente faz aí a longo prazo. Não, com certeza. E, doutora Carol, assim, tem tanta coisa que a gente quer te perguntar, que a gente está seguindo essa linha profissional e mais perguntas vão surgindo, mas a gente também queria perguntar sobre as outras coisas. Então, nós sabemos que você é maratonista e que muitas vezes essa vida de atleta passa a fazer parte até da nossa personalidade. Então, eu queria saber o que te atraiu para começar na corrida ou em algum outro hobby e para onde que a corrida te leva. Diga-se de passagem, a outra Carol também, Carol Hilbert, é super corredora. Ela tá Iniciante, eu tô querendo me eu tô inspirar, aqui. assim, iniciante. Não sabia, Carol, que legal. Vamos marcar uma então. No seu regenerativo, num dia tranquilíssimo, pós-lesão, a gente pode marcar uma. Ai, a corrida, gente, nossa, é o meu presentinho aí da semana, dos meus dias, né? Então, eu sempre corri, né? Acho que, nossa, se perguntar quando que eu comecei a correr, com certeza há mais de 20 anos. Mas a corrida nunca foi minha prioridade, né? Então, eu lembro que na residência eu corria nas semanas tranquilas, nas semanas que estavam puxadas, que eu tinha que estudar, eu não corria, eu não era tão disciplinada aí. Ela sempre foi a parte boa da minha vida, né? Então, quando eu estava cansada, tinha tempo, eu ia correr, voltava melhor. E aí, depois que eu comecei a ter mais tempo, eu comecei a me dedicar mais à corrida, né? E a corrida, ela tem uma coisa muito, muito da minha personalidade, que é a disciplina e a resiliência, né? Então, você não precisa ter um talento para correr, você não precisa ter uma aptidão para correr, assim como outros esportes, né? Que você treina desde pequeno e você vai e cria, né? Esse talento, essa aptidão. Não, então, quando você tem disciplina na corrida, você vai melhorando, isso vai te animando muito, né? Então, ali quando eu mudei para os Estados Unidos para fazer meu fellow em San Diego, lá eu tinha tempo, né? Tinha tempo para estudar, tinha muita qualidade de vida e morava numa cidade linda, que é San Diego. Então, lá eu comecei a levar mais a sério e
comecei a ver cada vez mais que aquilo me fazia muito bem. E aí eu fiz a minha primeira maratona lá em 2014, e de lá para cá sempre fez parte da minha vida. Hoje eu tento correr aí 3, 4 vezes por semana, e todas as vezes, todos os dias que eu corro e vou trabalhar, eu falo: nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, ter acordado um pouquinho mais cedo para correr, porque é impressionante como o seu dia muda, como a sua qualidade de vida muda. Na corrida, eu resolvo os meus problemas pessoais, profissionais, eu vou lá fazendo a minha terapia, eu volto com mais animada, mais disposta. Então, eu acho assim, maravilhoso, recomendo para todo mundo. Todos os congressos que eu vou, eu tento correr antes de ir para o congresso, tento conhecer a cidade correndo, então faço amigos, né? Já fui com amigos, com alunos, com residentes. Então, eu acho que para mim a corrida é algo muito importante na minha vida, muito importante mesmo. E por isso que é tão presente, né? Então, mesmo que isso me custe caro aí acordar mais cedo para correr. Hoje eu treino quando dá, em horários normais, mas quando não dá, eu acordo às 4h40 e corro das 5 às 6. E para mim tá tudo bem, não é um sofrimento, não é um perrengue, eu já me acostumei com esse horário e eu sei que vai me fazer bem depois. Ai, gente, depois dessa, acho que eu vou até começar a correr amanhã de manhã, botar o despertador mais cedo. Bora, cara. E, e para fechar, doutora, o que você mais se orgulha na sua trajetória? Um pontinho assim especial para você. Olha, Clara, o que eu mais me orgulho foi da minha escolha pela oftalmologia, porque eu sou muito, 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 muito feliz na minha especialidade médica. E quando eu entrei na faculdade, eu era muito perdida, assim, né? De novo, eu não tinha ninguém, nenhuma referência médica na família, né? E eu gostava, passava numa área, gostava, passava em outra, gostava. Quase fiz GO no meu sexto ano. A Unifesp tinha um convênio com a Universidade do Porto, em Portugal. E eu fui no meu sexto ano e caí sem querer, assim, né? Num sorteio, fiquei lá um mês na obstetrícia. E aí voltei para cá, para o Brasil, fiquei mais 2 meses na obstetrícia, que era super legal, a obstetrícia da Escola Paulista. Eu quase fiz GO, então, assim, foi uma grande surpresa ter feito oftalmologia. Então, eu me orgulho muito de ter conseguido fazer uma especialidade que me deu tanta alegria, realmente uma satisfação pessoal muito grande de todos os dias ir fazer uma coisa que você gosta, que você se encontra, que você se realiza, que você opera e você tem uma satisfação pessoal enorme. Então a gente volta para casa muito feliz, né? E isso impacta na sua vida pessoal, na sua vida com seus filhos, na sua vida com seu marido, na corrida. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito aí um acerto grande, de ter feito, né, também uma residência muito boa, que me deu, assim, exemplos maravilhosos, que me deram oportunidades ímpares, porque realmente a gente não chega aonde a gente quer chegar sozinho. Então, essa rede de apoio que se cria, né, na residência, no fellow, isso é, assim, impagável. Os amigos e as pessoas que te ajudam aí na residência e no fellow, eles vão te ajudar para sempre, vai ser sua rede de apoio para sempre. Isso é impagável. Então, eu acho que é uma alegria estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, né? Então, é isso. Ai, doutora, foi muito bom com essa conversa. Acho que a gente já imaginava que ia ser legal, mas superou todas as expectativas. Muito, muito inspiradora. Hoje, assim, a gente teve muita reflexão legal e realmente dá um gás. Obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente. Foi muito especial. Imagina, o prazer foi meu. Sim, nossa, acho que eu faço das palavras da Clara as minhas. Foi realmente muito especial. E obrigada mais uma vez. A gente sabe que seu tempo é valioso. E gostaríamos de convidar todos vocês para ouvirem nosso episódio anterior com o Dr. César Mota e a doutora Isabela Félix e a minha dupla, Clara,
onde eles falaram sobre o cenário da catarata e refrativa no Brasil, seu lado empresarial e também sobre a importância da presença nas redes. E a gente também gostaria de lembrar a todos que temos novos episódios mensalmente com convidados sempre inspiradores.